E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer, eu me chamo Ronaldo, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se por acaso você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, me dê essa chance, vamos juntos na jornada dos relatos sobrenaturais. Se por acaso você tiver algum relato para me enviar, também o e-mail para ser enviado vai estar passando na tela agora e também vai estar lá na descrição desse vídeo. Sem muita enrolação, vamos ao primeiro relato. O primeiro relato se chama Eu fui perseguida por uma criatura nas férias da infância. Olá, meu nome é Mariana, sou de Joinville, aqui em Santa Catarina. Nunca tive muita coragem de compartilhar isso com ninguém, mas depois de tanto tempo guardando essa história, resolvi mandar para o canal. O que eu vou contar aconteceu comigo quando eu era bem criança, lá pelos meus 9 anos de idade. Isso foi em 1983. Pode parecer coisa da minha cabeça, coisa de criança, mas eu lembro de cada segundo daquele terror como se fosse ontem. Todo ano, eu e a minha irmã mais velha íamos passar um tempo na casa da nossa avó, numa cidadezinha pequenina do interior paulista chamada Itapuí. Era um lugarzinho calmo, daqueles que todo mundo se conhece, cheio de verde e ar puro. Mas ao mesmo tempo, sempre rolavam umas histórias estranhas por lá. O povo costumava falar de aparições, de coisas que andavam pela madrugada. Sabe como é interior, né? Quando a gente chegou naquele verão, era bem cedinho, tipo umas 8 da manhã. Descemos na estação de trem já animados para aproveitar cada minuto. Eu adorava aquelas férias. Logo, depois do café, a gente tinha um ritual. Minha irmã sempre fazia questão de ir até o cemitério da cidade acender velas para as almas. Eu ia junto e, por mais estranho que pareça, eu gostava daquele lugar. Até hoje tenho uma certa paz quando visito cemitérios. Os primeiros dias foram tranquilos. Passeamos bastante, conhecemos algumas fazendas da região, visitamos igrejas antigas, tudo muito gostoso. Até que num desses dias, minha avó decidiu que precisava resolver uma coisa. Ela não tinha geladeira em casa, então precisava combinar com o fazendeiro da região para receber leite fresco todos os dias enquanto a gente estivesse por lá. Fomos então até a propriedade do Sr. Francisco, um fazendeiro local que fazia esse tipo de serviço. Quando entramos no terreno dele, fiquei encantada. Tinha um monte de árvore cheia de fruta, flores por todo lado. Era um paraíso. Enquanto minha avó conversava com ele, eu já fui subindo nas árvores, pegando goiaba, manga, me sujando toda. Foi aí que vi o tal do leiteiro pela primeira vez. Quando ele apareceu para falar com a gente, eu travei. Tinha algo muito estranho naquele homem. A aparência dele era diferente, assustadora, para ser sincera. Tanto que quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, eu fingi que não vi e me afastei. Ele perguntou quantos anos eu tinha. Minha avó respondeu por mim e logo emendou que a gente já ia embora. Saímos de lá e voltamos para casa. A partir daquela noite, nossa vida virou um pesadelo. Logo depois da janta, fomos para o quarto dormir. Como não tinha TV, minha avó sempre contava histórias para a gente pegar no sono. O quarto era simples. Tinha uma cama de casal encostada embaixo de uma janelinha de madeira, onde dormiam minha avó e a minha irmã. Do outro lado, tinha uma cama de solteiro, onde eu dormia. Na parede dessa cama, tinha uma fresta, um buraquinho na madeira. E eu vivia grudada ali olhando para fora, enquanto ouvia as histórias. Minha avó sempre reclamava, mandava eu parar de espiar. Naquela noite específica, os cachorros da vizinhança não paravam de latir. Estava um clima pesado, um clima bem macabro. Eu tentei dormir logo e me cobri toda, com medo do que estava acontecendo lá fora. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois,
Numa sexta-feira, minha avó disse que ia deitar cedo e que não ia contar história nenhuma. Achei um saco, porque dormir cedo nas férias era a última coisa que eu queria. Fiquei ali olhando pela fresta de vez em quando, até que minha avó, já irritada, rezou, nos benzeu, apagou a lamparina e mandou a gente ir dormir de uma vez. Depois de um tempo, o sono veio, mas não durou muito. Os cachorros começaram a latir de um jeito desesperado. Acordei assustada, com o coração disparado. Aí veio um som que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia que algo estava circulando a casa, rodando devagar, espreitando. Olhei pela fresta, mas não vi nada. As galinhas no quintal começaram a fazer um barulho ensandecido, batendo asas, cacarejando de pavor. Foi quando minha avó também acordou. Ela gritou para que eu deitasse de novo e parasse de ficar olhando. Mas parece que aquela coisa lá também escutou a voz dela. Do nada, uma pancada violenta acertou a parede do lado da minha cama. O quarto inteiro tremeu. Eu e minha irmã gritamos e começamos a chorar na mesma hora. A coisa lá fora ficou ainda mais furiosa e começou a bater na janela com uma força brutal. Dava para ouvir a respiração pesada, ofegante, cheia de raiva daquela coisa. Mesmo apavorada, mesmo chorando, eu não consegui resistir. Olhei de novo pela fresta e eu vi. Era um cachorro, mas não um cachorro normal. Era enorme, completamente negro, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. As orelhas eram pontudas, grandes, e os dentes eram enormes, saindo para fora da boca, como se não coubessem. E eu não consegui ver o corpo todo por causa da fresta pequena, mas dava para perceber que aquilo era muito grande. Aí a criatura parece que pressentiu que eu estava olhando. Ela se aproximou do buraco e olhou de volta para mim. Nossos olhos se encontraram. Nunca vou esquecer aquele momento. Aqueles olhos vermelhos fixos nos meus. Senti que ia desmaiar de terror. Minha avó percebeu o desespero e, numa rapidez que nem eu sabia que ela tinha, pegou eu e minha irmã e nos arrastou para a sala. Colocou a gente atrás do sofá e mandou ficar quietas. Enquanto isso, aquela coisa continuava rodando, tentando entrar de qualquer jeito. Minha avó pegou o facão que ela usava para cortar lenha. Era a única arma que tinha em casa. Ela começou a gritar: "Eu sei quem é você. Se você entrar aqui, eu posso até morrer, mas vou defender as minhas netas. Vou cortar o seu pescoço, seu desgraçado. Sai daqui." A criatura berrou de raiva, correu até a porta e se jogou de costas contra ela com tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A porta rangia, parecia que ia ceder a qualquer momento. E eu e minha irmã, abraçadas, chorando, escondidas atrás do sofá, achávamos que íamos morrer ali. De repente, tudo parou. Um silêncio total. Durou uns 2, 3 minutos eternos. Minha avó olhava pelas frestas tentando ver onde a criatura tinha ido. Até que ouvimos um barulho em cima da casa. Aquela maldita coisa tinha subido no telhado. Ela foi direto para a chaminé, que era feita de lata de óleo, e começou a arrancar as telhas, uma por uma. Quando abriu espaço suficiente, a gente conseguiu ver as garras enormes, curvadas, sujas. Minha avó não pensou 2 vezes. Correu e enfiou o facão na mão da criatura com tudo. O bicho soltou um urro tão alto, tão assustador,
que acordou o vizinho dos fundos. O filho da vizinha tinha uma espingarda. Graças a Deus. Ele saiu correndo, viu aquilo em cima da casa e deu 2 tiros. A criatura gritou de novo, pulou do telhado e saiu correndo na direção dos trilhos do trem, sumindo na escuridão. Meia hora depois, a vizinha e o filho vieram até nossa casa para saber o que tinha acontecido. O rapaz disse que tinha mirado na barriga do bicho. Ele falou que se tivesse acertado, no dia seguinte aparecer alguém na cidade ferido, sangrando. Eu e minha irmã não conseguimos pregar o olho o resto da noite. Ficamos ali, tremendo, abraçadas. No outro dia de manhã, quando já clareou, minha avó estava preparando o café e esperando o leite chegar. Só que quem apareceu foi um ajudante da fazenda. Minha avó perguntou pelo leiteiro. O rapaz respondeu que o patrão tinha dito para ele levar às pressas para o hospital e de outra cidade porque ele tinha se ferido feio durante a noite. Naquela cidade pequena nem hospital tinha. Minha avó não teve mais dúvida. Era ele. O leiteiro era o lobisomem. Ele tinha ido atrás de mim porque na época eu ainda não era batizada. Só fui batizar quando fiz 11 anos. Esse é o meu relato. Eu sei que parece loucura, que muita gente vai duvidar, mas eu vivi isso. Eu vi aqueles olhos vermelhos. Eu senti o cheiro daquela criatura. E eu tenho certeza absoluta de que essas coisas existem. Elas se escondem no escuro, esperando a hora certa. E depois daquela noite, eu nunca mais duvidei do sobrenatural. Então aí esse é o primeiro caso, o primeiro relato. Bem macabro, relato de lobisomem. Vamos agora para o segundo relato. O segundo relato, o título é A Boneca Amaldiçoada. Olá, meu nome é Mariana e moro em Suzano, interior de São Paulo. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de sobrenatural, sabe? Mas depois do que eu presenciei na casa de uma amiga muito próxima, confesso que minha visão mudou completamente. Resolvi mandar esse relato porque preciso tirar isso do peito, mesmo que muita gente não vá acreditar. Essa amiga, vou chamá-la de Beatriz para preservar a sua identidade, era líder de um grupo de oração que se reunia toda a semana. Ela tinha 2 meninas pequenas, a Lara de 4 anos e a Sofia de 6. Eu frequentava bastante a casa delas naquela época. Participava das reuniões e sempre ficávamos conversando depois, tomando um café, comendo um bolo, um ambiente super acolhedor. Foi justamente num desses encontros que a Beatriz me contou algo que mexeu profundamente comigo. Ela começou dizendo que as filhas tinham colecionado um verdadeiro exército de bonecas ao longo dos anos. Presentes de aniversário, Natal, Dia das Crianças, cada data especial vinha acompanhada de mais uma. Eram tantas que já tinha perdido a conta. Devia ter umas 60 espalhadas pelo quarto das pequenas. Num dia qualquer, enquanto arrumava o quarto das meninas, a Beatriz encontrou a filha mais nova parada, feito estátua, no meio dos brinquedos. O olhar da criança estava fixo, assustado, encarando aquela montanha de bonecas. Quando perguntou o que tinha acontecido, a menina respondeu algo que fez o sangue da mãe gelar. Mãe, tem uma boneca aqui que eu não gosto. Ela fica me olhando o tempo todo. Às vezes eu acho que ela vira o pescoço na minha direção. A pequena apontou para uma boneca específica, daquelas bem antigas,
com os olhos de vidro que pareciam seguir a gente. A Beatriz, tentando acalmar a situação, ofereceu jogar aquela boneca fora. A menina concordou na hora. Sem pensar duas vezes, ela pegou a boneca, enfiou num saco de lixo, bem amarrado, e deixou do lado de fora, esperando o caminhão passar. No dia seguinte, viu quando o lixeiro levou embora aquele saco. Sentiu até um alívio, como se tivesse resolvido o problema. Mas quando acordou na manhã seguinte e foi até a porta dos fundos da cozinha para pegar uma vassoura, quase teve um troço. Lá estava a boneca, sentadinha, bem na soleira da porta, como se estivesse esperando alguém abrir. A Beatriz ficou completamente perdida. Tinha certeza absoluta de que tinha jogado aquilo fora. Tinha visto o caminhão levar. Como diabos aquela coisa tinha voltado? Pensou que talvez alguém estivesse pregando uma peça nela, mas não fazia o menor sentido. Passou mais alguns dias e ela resolveu tentar de novo. Dessa vez foi pessoalmente até o caminhão do lixo quando ele passou na rua. Entregou o saco na mão do funcionário e ficou vendo, quando a prensa do caminhão triturou tudo. Viu com os próprios olhos aquela boneca sendo esmagada junto com o restante do lixo. Pronto, pensou ela. Agora acabou de vez. Mas não tinha acabado nada. Uma semana depois, quando abriu a mesma porta da cozinha, lá estava a boneca novamente. Toda suja, fedendo a lixo podre, mas inteirinha, sentada no mesmo lugar. Foi aí que a Beatriz perdeu a paciência. Pegou aquela coisa, arrancou a cabeça com força, despedaçou os braços e pernas, colocou cada pedaço num saco separado e jogou tudo no fundo do quintal. Quando o caminhão passou, ela mesma levou cada saco e viu quando sumiram na traseira do veículo. Respirou fundo, tinha que ser dessa vez. Mas alguns dias se passaram, a casa voltou ao normal e a vida seguiu. Até que numa tarde, enquanto varria o corredor, ela viu algo que fez largar a vassoura no chão. Bem no meio do corredor, como se alguém tivesse deixado ali de propósito, estava a cabeça da boneca. Aqueles olhos de vidro a encarando. Inteira, sem nenhum arranhão. No caso, a cabeça. A Beatriz me disse que naquele momento entendeu que não era mais questão de jogar fora. Aquilo era outra coisa. Pegou a cabeça da boneca, foi até o quintal, colocou fogo e ficou assistindo até virar cinza. Enquanto o plástico derretia e queimava, ela rezou com tudo que tinha, pedindo proteção, pedindo para que aquela presença, seja lá o que fosse, não voltasse mais para sua casa. E desde aquele dia, segundo o que ela me contou, nunca mais nada aconteceu. Quando ouvi essa história, fiquei dias pensando: quem tinha dado aquela boneca para as meninas? Por que insistir em voltar? Seria alguém pregando uma peça macabra? Mas como explicar ela passar pelo portão trancado, descer as escadas e aparecer sempre no mesmo lugar? Como explicar a boneca simplesmente reaparecer inteira depois de ser triturada pelo caminhão do lixo? Enfim, são várias perguntas aí sem respostas. São perguntas que até hoje não saem da minha cabeça. Sei que parece loucura, mas eu conheço a Beatriz há anos e sei que ela não inventaria uma coisa dessas. O que aconteceu naquela casa foi real demais para ser ignorado. Até aqui um relato de uma boneca macabra, provavelmente possuída.
Então vamos ao terceiro relato. O terceiro relato se chama O Garoto da Estrada Escura. Esse segundo relato não aconteceu comigo, mas com a prima da minha cunhada, que mora lá na Serra, em Espírito Santo, no Espírito Santo. Ela me contou pessoalmente e até hoje fico arrepiada quando lembra. Na época, ela morava com a mãe e o irmão caçula, que deveria ter uns 3 anos. Eles tinham ido visitar uns parentes que moravam numa cidadezinha do interior chamada Cariacica, bem afastada da capital. Quando chegaram no centrinho, os tios foram buscá-los de Kombi. Eram 6 pessoas espremidas no carro. Ela, a mãe, o irmãozinho e mais 3 tios. Assim que saíram da cidade, pegaram uma estrada de chão batido, cercada de árvores gigantescas dos 2 lados. Os galhos se encontravam no alto, formando tipo um túnel verde por cima da estrada. Já era quase 8 da noite quando, de repente, o tio que ia no banco da frente deu um grito. Disse que tinha visto um menino pular em cima do capô do carro, vindo do mato e sair correndo para o outro lado. O problema é que só ele tinha visto. O tio que dirigia não viu nada. Ela também não. Mas a mãe e a outra tia que estavam no banco de trás, olhando para trás pela janela, e viram algo que gelou o sangue delas. Um menino, mas não era um menino normal. Ele tinha os olhos completamente vermelhos, brilhando no escuro, e um sorriso torto, que não tinha nada de infantil. E estava correndo atrás da Kombi, numa velocidade impossível, tentando alcançar o carro. A tia fez um sinal desesperado para que ninguém falasse nada em voz alta. Ela tinha pavor de que o marido parasse o carro para investigar e saber o que estava correndo, ou quem estava correndo atrás do carro. Então ficaram em silêncio, só se comunicando com olhares apavorados, enquanto aquela coisa continuava na cola deles. A perseguição durou até chegarem numa curva mais fechada. Quando olharam para trás de novo, o menino tinha sumido. Só quando chegaram na casa dos parentes é que contaram o que tinha acontecido. Foi aí que descobriram que aquele trecho da estrada era conhecido por aparições. A história que circulava era de um garoto que tinha morrido atropelado anos atrás, enquanto corria atrás de uma pipa. Desde então, várias pessoas relatam ter visto a mesma coisa: uma criança de olhos vermelhos correndo atrás dos carros. Alguns motoristas se assustaram tanto que perderam o controle do veículo. Teve até gente que se matou naquela estrada por causa desse susto. Desde aquele dia, a prima da minha cunhada nunca mais quis passar por aquele caminho. Ela jura que o que viu foi real, e pela forma como conta, dá para perceber que o trauma ficou marcado e que realmente o que ela está falando é verdade. Então é isso, os relatos eles terminam aqui. Foram 3 relatos bem interessantes, e se vocês chegaram até aqui, chegaram até o final, deixa um like, deixa algum comentário para eu saber que vocês ficaram comigo até o final. E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.